pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rufus Press, Biblioteca Submersa. E hoje vamos tratar dessa edição de Mark Valentine, publicada pela editora irlandesa Swan River Press, né, de Dublin. Mas antes, né, eu esqueci num vídeo recente, né, mas preciso muito pedir a ajuda de todos para contribuir com nossa nova campanha no Catarse, 3 Visionários e Malditos. Não costumo fazer isso, né, pedindo, costumo tratar dos temas dos vídeos, né, essa é a ideia, mas é muito necessário, né. Estamos aí chegando ao fim da campanha e ainda estamos longe da meta de 100% e é uma campanha tudo ou nada, né. Sabemos, assim, tanto eu quanto o Natan, da Contravento, sabemos que é uma campanha difícil, são autores pouco conhecidos, enfim, né, não é tão fácil assim. Mas contamos, né, com a ajuda de todos e acreditamos que sim, vamos conseguir aí trazer esses autores visionários e malditos para o leitor brasileiro. Pois bem, falando em visionário e maldito, temos aqui o Mark Valentine, como eu falei, Selected Stories, lançado pela Swan River Press. É interessante falar um pouco do Mark Valentine, né? Ele é um autor que desde muito, assim, quando eu comecei a mergulhar nesse ambiente dos autores dessa ficção hiperimaginativa, dessa ficção neofantástica, pós-Eichmannesque, né? Pós-Eichmann, que, vamos dizer assim, uma ficção internacional, né, que utiliza o inglês como língua franca, vamos passar uma moto aqui, como no passado autores, né, também com uma tendência internacional utilizavam francês, como surrealistas, né, romenos, que esse grupo, né, de autores que publica sempre por editoras muito independentes, então a Monte Abraxas, até brigar com um editor romeno, ou a Zagava, ou a Tartarus, em geral a Tartarus Press, porque, enfim, o Ray Russell é uma das pessoas mais cavalheirescas e doces do mundo, né, o editor da Tartarus, junto com a esposa dele também, né, a Rosalie. Então, dificilmente alguém briga com ele, além de honestíssimos e de uma eficiência absurda, né? Então, desde cedo, né, eu comecei a ler os trabalhos de Mark Valentine, já tive algumas coleções, né, dele, de contos dele com John Howard, por exemplo, Secret Europe, que saiu pela Monte Abraxas, quando ainda se chamava Occident Press. Depois saiu pela Tartarus, a edição capa dura esgotadíssima, caríssima, impossível achar. Tem agora uma edição paperback, né, e digital. Eu li os contos do detetive de sobrenatural que ele inventou. Ele tem um detetive sobrenatural, só não me recordo, se chama The Herald of the Reading. Eu só não me recordo o nome do detetive, do diacho do detetive sobrenatural. Mas ele tem um, né? Não sei se é Phil, Taylor, uma coisa, enfim, né? E é interessante que é meio como ele, né? Um vegano, fascinado por jogos, né, de tabuleiro. E os casos sobrenaturais envolvem gentrificação, envolvem um mundo pós-Thatcher, né? Então são esses empresários inescrupulosos que vivem de fazer, como que se fala? Especulação imobiliária. É incrível, né? E é interessante que o Herald of the Hidden é anterior ao Constantino, mas da mesma época. Então não tem nem como falar que o Alan Moore, né, ou sei lá, que ele imitou o Alan Moore. Não. Publicava em revistas, né? O que pode se dizer é que o Alan Moore
e um pouco Neil Gaiman, mas mais humor, ele é uma versão que fez sucesso desse mundo. Era um universo de autores inspirados muito pela música progressiva, pelo som progressivo mais bruto, né, dos anos 70 ali, do Gong, de bandas assim, mais experimentais, uma forte tendência mística, com autores já surgidos no punk, mais cínicos, mais nihilistas e com uma ideia de faça você mesmo, ao invés de ficar procurando editora, né? Então, é uma geração de autores que tem mais ou menos a mesma idade, em torno de 60 hoje, como o próprio Alan Moore, né? E que desses o Alan Moore parece que foi o que mais fez sucesso. E são autores que têm uma visão assim, contracultural, né, da realidade, que não se adequa tão fácil aos critérios atuais, inclusive os critérios atuais de estruturação por conta de cancelamentos, né? E que tem uma interpretação do culto muito peculiar, né? Muito própria. E aí são esses autores, né, que a Rafos frequentemente publica, não o Alan Moore, claro, gostaríamos de publicar, mas não é o caso, que é o próprio Mark Valentine, o Jonathan Wood, o John Howard, que eu acho um pouquinho mais jovem, mas 5, 10, 8 anos mais jovem que o Mark Valentine, da mesma idade. O John Howard, Colin Insull, né? Eles são autores, o próprio Ben Tweddle, né? Um pouquinho mais novo, né? Mas são autores que surgiram na mesma época, assim, criativa, né? E essa época é a época do thatcherismo, que é um universo tenebroso, né? O thatcherismo é uma espécie de molde dessa percepção digamos assim, do liberalismo atual, do capitalismo na etapa atual, que eu comentei justamente nas narrativas de ressentimento de classe, recentemente, né, quando eu falei do Infinity Pool e tal. Essa concepção, ela foi gestada na Inglaterra da Thatcher. Então, foi um período de explosão criativa, né? Se você for pensar bem, como eu falei, o próprio Alan Moore surgiu nesse caldo cultural. O movimento punk surgiu e morreu, né? Praticamente ali nos limites do início do thatcherismo. O pós-punk, né? Então, bandas aí como Bauhaus, como Echo the Band, enfim, uma série de bandas britânicas muito influentes surgindo nesse período, né? E era um período terrível politicamente e economicamente, né? Foi um período em que a Inglaterra empobreceu muito, porque é isso que acontece quando se aplica as doutrinas neoliberais. E o Mark Valentine, então, ele surge nesse cenário e ele se torna uma figura muito especial, né? Como eu falei, ele transitou por todas as editoras, né? Ele publicou pela Monte Abraxas, ele chegou a visitar o Dangueto, tem fotos dele, né, na Romênia, né? E foi com a esposa dele visitar o Dangueto. E depois ele publicou pela Tartarus Press, como eu falei, inclusive os livros originais, não todos os livros, já vou comentar sobre isso, que ele publicou na Ex-Occident Press, que era a primeira encarnação da Monte Abraxas, ele republicou pela Tartarus, e esses livros fizeram tal sucesso que a versão capa dura dessa republicação já esgotou, e você só consegue agora a versão paperback ou digital. E já é caríssimo. A versão da Ex-Occident Press, desses livros dele de 2009, como The Night Farers, né? Você consegue da Tartarus, da Ex-Occident Press, por uns $400, da Tartarus por uns 190. Já tá bom, né? E os livros dele esgotam muito rápido. Nós a Rafos que o diga, nós publicamos um livro dele, que é o The Tethered Shadows, né? Dele com o John Howard, que foi tradução de Fábio Waki, uma tradução bastante difícil, e é um dos grandes livros da Rafos,
esgotou rapidinho. Foi uma campanha que também não passou de 60%, ninguém conhecia muito bem a Rafos nem a proposta. Nossa, a proposta sempre foi estranha, difícil de entender, né? É uma editora que queria ser uma gravadora, eu acho, esse é o nosso problema. E ele publicou em 2012, justamente, o Selected Stories pela Swan River. Foi até meio bizarro, né? Porque ele não tinha publicado antes nada pela Swan River. E a Swan River é uma editora excelente que publica muita coisa irlandesa, né? Tem uma série de Sheridan Le Fanu, vários livros de Sheridan Le Fanu, inclusive vários inéditos. Eles publicam alguns autores irlandeses bem nacionais, assim, bem pouco conhecidos fora da Irlanda. É uma editora excelente, né? Excelente. A arte, né? Essa capa dura, esse formato pequenininho, delicioso de carregar. E não é muito caro, né? As edições capa dura são em torno de 30 e poucos euros. O preço da Tartarus, bem que a Tartarus é bem maior. Mas enfim, né? É bem feito, compensa. E o que acontece? Como o nome diz, depois ele publica um segundo volume de Selected Stories, que eu já não tenho, pela mesma Swan River, também esgotou rápido. Depois ele não publicou nada, assim, embora ele, o Mark Valentine tem uma característica interessante que o Jonathan Wood, por exemplo, não tem, porque o Jonathan Wood, ele produz ficção, uma ficção incrível, né? Mesmo quando ele, como foi recentemente o caso, que ele me mandou um texto novo, inédito, que vai ser publicado em breve, que eu estou traduzindo, ele mandou quase uma reminiscência, em forma de quase um ensaio, é ficção, e ficção do Jonathan Wood, né? É um autor que tem uma noção de estilo muito clara, muito definida, né? Quando você lê Anjos Negros, isso fica bem evidente. O nosso amigo Mark Valentine, ele é um autor mais flexível, o torna ele mais prolífico. Então ele trabalha muito, por exemplo, eu conheci muita coisa dele nas introduções, né? Ele faz uma introdução excelente ao The Hill of Dreams, na edição da Tartarus. Ele faz uma introdução, se não me engano, de um dos volumes do Reg Oliver, que eu já trouxe e mostrei aqui. Ele, enfim, ele faz muitas introduções, ensaios, ele é muito bom nisso, inclusive, né, em reflexão sobre ficção. Acho que ele faz também uma introdução do Wakeman, se não me engano, do Sub-Rosa, que tem os contos mais famosos, Choice of Weapons, tem um até do Sub-Rosa, tem um ou dois, acho que o The Room também, né, que também eu traduzi, né, para a coletânea da Ex Machina. E então aí ele publicou. O que tem de legal nessa edição, que é esgotada, mas eu acho que tem uma versão paperback também agora, né? A edição capa dura esgotou, claro. Mas o que tem de muito legal nessa edição do Mark Valentine é que alguns desses contos não saíram em lugar nenhum depois, porque foram publicados pela Occident Press em volumes muito especiais e em tiragens muito pequenas. Tem alguns autores, o George Bergunho, que é um autor chileno, mas que é um professor universitário, né, dá aula na Inglaterra. O próprio Rhys Hughes, né, tem muita coisa que eles publicaram pela Ex-Occident Press, até pela Monte Abraxas, que nunca mais saiu depois. Não sei se é um contrato com o Dan Gueto, porque os livros, por exemplo, que o Rhys Hughes publica comigo, ele logo depois lança uma versão mais barata, ou versão de bolso, e ele me comunica, e ele põe as versões uma do lado da outra. As do Dan, ele demora um bom tempo, né? World Muses demorou um ano quase para sair, né? Não sei, deve ser um acordo, um contrato. Então, algumas dessas histórias tinham saído nos livros da Ex-Occident Press e nunca mais saíram. E são histórias incríveis, porque elas tratam basicamente de um certo, digamos assim, o Mark Valentine, ele trabalha um princípio de... Podemos dizer que é um princípio de encantamento, um princípio de enfeitiçamento, né? De descoberta de um universo que não é o universo da continuidade cotidiana, dos fatos que se encaixam. Esse universo novo, ele vai sendo descortinado aos personagens e ao próprio leitor. Isso acontece no Tethered Shadows, no Restos de Sombra, né? Na tradução que fizemos aqui, através da busca do tradutor, daquela língua que ele escuta. Não vou falar do Tethered Shadows, né?
que foi um dos grandes lançamentos da Rafos, mas é um livro incrível, essa narrativa incrível. E todas aqui seguem mais ou menos esse princípio. E é uma Europa, e aí que está. Mas essa busca, né, essa descoberta de um novo mundo que aos poucos vai acontecendo, às vezes na interioridade do personagem, na mente dele, numa percepção assim super fugaz que ele tem, ele, sei lá, ele está observando um objeto, um poste, uma determinada iluminação numa árvore, não é? Em algumas estátuas, tem umas estátuas aqui que é genial. Esse aqui, eu acho que The Mascarons of the Late Emperor. São umas máscaras enormes, né? E ele vai construindo toda uma mitologia dessas máscaras. Nem sei se existe isso, se ele inventou. É brilhante, né? Isso que hoje existe curso para isso hoje, né? As pessoas fazem curso na internet de world building, não precisa fazer curso, precisa ler bons livros e tentar desenvolver narrativas baseadas em experiências próprias ricas, que você consiga traduzir, né, manter essa riqueza dessa experiência para o mundo escrito, né? E então o que ele faz? Esse universo novo dessas máscaras, são estátuas, né? Dessas novas linguagens, dessas novas percepções, né? Que um objeto é percebido de uma outra forma pela mudança da luz crepuscular, não é? Um cenário de guerra, né? Percebido como um cenário de transcendência mística, mas é só fogo destruindo as trincheiras e a cidade próxima. Isso ele faz numa Europa crepuscular também, né? Aqui ele antecipa um pouco um procedimento que ele vai adotar no The Secret Europe. Porque no Secret Europe, que eu mencionei, é um livro muito ambicioso, escrito a quatro mãos, né? Ele e o John Howard, e cada um adota um estilo. O John Howard ele cria um universo próprio, uma cidade balcânica que tem toda uma história, é muito sofisticado também, muito complexo. O Mark Valentine não, ele pega coisas abstratas assim, como se diz, intervalos não percebidos dos países conhecidos, da Itália, da Romênia, da Inglaterra. É como se existisse coisas ali misteriosíssimas que ninguém nem percebe, coisa comum, né? Isso é um procedimento muito interessante que o Mark Valentine domina muito bem. Alguns escritores mais recentes dessa mesma corrente vão por esse caminho, né? É o caso do Peter Bell. Então, esses autores vão por esse caminho, né? E o que ele faz? Ele constrói, então, um mundo imaginário dentro de outro, né? Então, a descoberta de um mundo extremamente complexo, né? Escondido dentro de outro mundo extremamente complexo que não corresponde exatamente à nossa continuidade. É o universo aqui, basicamente anterior ou paralelo à Primeira Guerra Mundial. E alguns desses contos são espetaculares porque, e isso é bem curioso, eles nunca mais foram publicados depois, porque eles saíram em revistas como Strange Tales, que é da Tartarus, né? O Strange Tales 2 e tal, ou em coletâneas como o Cinnabar Gnosis, né? Que é da Cinnabar Gnosis, né? Que é da Ex-Occident Press. Alguns saíram até, né? Como eu falei, o Nightfire saiu pela Tartarus Press, mas tem alguns contos espetaculares, como o Amber Cigarette, The Tar of Astrakhan e A Certain Power, né, que eles foram publicados num livro chamado Peacock Scriptoire, que é uma edição carésima, uma das edições mais caras já lançadas pela Ex-Occident Press, porque era uma caixa com penas de pavão, né, peacock, e uma coisa luxuosíssima, né? Recentemente apareceu algumas cópias disso que o Dan mandou imprimir agora e tinha, sei lá, parte do acabamento, né? Mas ele disse que é as antigas, claro. E isso custava fácil 1.000 euros na eBay, né? Na AB Books. E tinha aqui.
3 desses contos, que são 8 contos, metade praticamente estava nesse livrinho aqui, que você pode comprar por 15 euros, a versão paperback. O Kafka Tarakan, que é um conto que eu vou tentar trazer traduzido para o português, é sobre a vida do Klebnikov, que é aquele poeta daquela geração que o Roman Jakobson dizia que era a geração em que a Rússia esbanjou poetas, né? Que todos os poetas morreram, se mataram, se exilaram. Você tinha poetas como Mayakovsky, como Klebnikov, né? Que são, sei lá, estão entre os 5 ou 10 melhores poetas do século, tranquilamente, em qualquer lista, mais influentes, mais inovadores, qualquer mais que se imagine. E Klebnikov, eu acho que é um dos melhores poetas dessa geração, que ele produziu no curto tempo de vida e nas condições extremas que ele vivia de pobreza, é espantoso. É um autor que merecia ser mais lido. O K, justamente, que é falado nesse conto, né? O K é o único, eu acho que é o único livro do Klebnikov traduzido em português pelo Boris Schneiderman, na nossa perspectiva, anos atrás, mas sempre tem edição nova, né? Eu acho que foi lançado nos anos 70 esse livro, o K, né? E aqui é uma homenagem muito bonita, muito sensível, né? Um conto muito bonito, assim, mas que trata disso também, né? Como o Klebnikov, de certa forma, ele tem uma passagem para uma outra percepção a partir daquilo que ele já construiu em termos de poesia e de arte. É uma edição espetacular, né? Vou conversar com outro. Felizmente, Mark Valentine é um autor muito solícito, muito simpático, muito cavalheiresco mesmo. E eu vou tentar conversar com ele para lançar no Brasil alguns desses contos espetaculares pela Rafus Press. Então é isso, vou ficando por aqui. Não se esqueçam de contribuir na nossa campanha 3 Visionários Malditos, para a gente continuar lançando livros de Visionários Malditos, como é o caso do Mark Valentine, um visionário, né, mais atual. E vou ficando por aqui. Um abraço.